Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? A gente está chegando no finalzinho da nossa série sobre Eva, eu espero que você esteja aprendendo muito com ela. E no dia de hoje a gente vai falar sobre uma característica muito forte, né? Da mulher que ela foi, né? Da imperfeita que ela foi, como todas as outras, mas como ela foi a primeira mulher, a gente acaba evidenciando os erros dela, né? Porque teoricamente ela não teria motivo para errar se ela morava no paraíso, literalmente, né? Então nós vamos aprender muito com ela nesse estudo de hoje. E eu espero que Deus fale fortemente no teu coração hoje, tá? Paizinho, obrigada, Pai. Obrigada por mais esse estudo, pela companhia dessas mulheres que estão aqui. Obrigada pela tua graça e todas as bênçãos que o Senhor nos concede viver. Obrigada porque apesar dos nossos erros, o Senhor está aqui todo o tempo nos corrigindo, nos amando e nos direcionando no caminho da verdade. Nesse momento eu quero pedir a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo visite o coração de cada uma dessas mulheres que está escutando esse estudo hoje, Pai. Eu peço que o Senhor invada os seus corações e tire tudo que não te agrada, Pai. Tudo que possa impedir que elas te amem, te conheçam e estejam na Tua presença e aprendam contigo, Pai. Em nome do seu Filho e nosso Senhor Jesus, Pai, abençoa a vida dessas mulheres e me ajuda, Pai, para ser um instrumento nas tuas mãos para conduzi-las no teu caminho, no caminho da tua palavra, Pai. Ajuda-nos a entender um pouco mais a vida da Eva e aprender mais com ela, Pai. Obrigada porque o Senhor a criou e porque o Senhor a amou e a perdoou. E coloca sobre nós, Pai, as mesmas ações que o Senhor fez com ela, de amor e de perdão e de disciplina. Porque, na verdade, tudo isso é para o nosso bem. Ajuda-nos, Paizinho, a sermos melhores. Essa é a minha oração em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, o tema desse estudo de hoje é: tenha coragem de confessar os seus erros, tá? Em Gênesis 3, de 9 a 13. E eles falam assim: mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proíbe de comer? O homem disse: a mulher que me destes para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Nesses versículos a gente consegue observar várias e várias coisas. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Deus não precisa perguntar o que a gente faz, né? Ele não precisa. Se a própria palavra dele diz que ele estava passeando pelo jardim, a gente sabe que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabia todas as coisas. Mas sabe, o que mais fica martelando na minha cabeça e que mostra como Deus é que ele faz questão de participar do nosso processo de desenvolvimento, confissão e regeneração. Ele não precisava perguntar a Adão. Não, ele não precisava. Vem cá, como é que tu sabe que tu estava nu? Por acaso tu comeu a fruta? Não, ele já sabia que Adão tinha comido. Com certeza, quando Adão estava sendo enganado, ele estava vendo. Deus estava ali dizendo: meu Deus, ele já sabia. Mas Deus, ele faz questão, sabe, da gente falar e confessar. Sabe por quê? Porque é importante no nosso processo a comunicação direta com ele. Se comunicar é bíblico, né? É bíblico. Então Deus, ele não apenas sabia o que Adão e Eva tinham feito, mas ele quis ouvir do próprio Adão e da Eva o que eles tinham feito. É a intimidade que a gente fala, né? Então às vezes a gente fica achando que eu não vou pedir perdão por esse pecado porque ele já sabe mesmo. Não vou falar isso para Deus porque ele já sabe que eu errei.
Não, a gente precisa confessar e dizer com a nossa boca, porque isso faz parte do processo de regeneração. Só que às vezes a gente tem vergonha de dizer em voz alta, porque a gente fica com vergonha até de nós mesmos, imagina de Deus, né? Mas Ele quer ouvir. E olha como a covardia faz parte já desde lá, sabe? Aqui eu vou abrir um parênteses, tá? A primeira pessoa que Deus pede satisfação é um homem. Mas vocês não acham que Deus sabia que Eva foi que pegou o primeiro? Claro que sim, mas por que Deus chamou primeiro o homem? Porque sobre o homem, Deus colocou a responsabilidade de cuidar da mulher, de amar a mulher, de proteger a mulher. E quando Deus chama Adão em primeiro lugar e não a Eva, Deus está em primeiro lugar dizendo assim, ó, aonde você estava, porque você permitiu que a sua mulher falhasse e caísse. É porque hoje a gente vive numa sociedade que não existe isso, mas isso é antibíblico. A gente vive hoje é antibíblico. E se nós somos mulheres que queremos viver segundo a vontade de Deus, por mais difícil que seja, isso tudo que está sendo pregado na sociedade não é o que está escrito na palavra. E biblicamente o homem tem uma responsabilidade sobre a mulher. Cada um tem uma função. O homem tem sim que proteger e ele responde, tá? Às vezes a gente quer, né, como mulher, a gente quer ter as mesmas funções que o homem. Não estou falando de trabalho, mas às vezes a gente quer ser igual, de igual para igual, e a palavra de Deus diz que não é assim. Nós somos, como eu falei lá no início, né, desse estudo, nós somos da mesma essência e natureza do homem. Não há diferença na nossa composição. Em algumas questões do corpo, sim, mas nós viemos do mesmo lugar, nós somos iguais, imagem e semelhança do Senhor, homem e mulher. Por isso não podemos nos permitir ser inferiorizada ou marginalizada por esse homem. E da mesma forma não podemos fazer isso com eles, porque eles são iguais a nós. As funções são diferentes, mas nós devemos nos empoderar das nossas funções. Isso é para nossa proteção. A gente não tem que, em determinada situação, liderar coisas que Deus instituiu que os homens fizessem. Isso não diminui a gente, isso protege a gente. E nós precisamos entender que Deus colocou funções a homem, que Ele vai cobrar algumas coisas para aquele homem e para nós também, sobre as nossas funções. E você vai entender por quê, né? Por que Deus, quando Adão peca, Ele chama primeiro Adão? Isso é proteção para a gente. Olha só. No versículo 9 diz, onde é que você está? Deus está chamando Adão, mas Deus sabia que nesse processo de pecado todo tinha Eva e tinha a serpente, mas Ele chamou primeiro Adão. E ele respondeu, eu ouvi a tua voz. Estava passeando no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Frouxo, fraco, covarde. Isso já fazia parte, né? Mas a Eva também. Adão não teve masculinidade, virilidade, tá? Isso é bíblico. O homem tem sim que ser viril, forte, masculino. Isso é criação. Não é a Amanda que tá falando, né? Não, é criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o homem. E quando Ele criou o homem, Ele deu poder ao homem sobre todas as coisas da criação. Deus deu a Adão a função de dar nome a todos os animais e governar sobre ele. Então, o que Deus está dizendo aqui para Adão é: lidere, seja homem, assuma isso aqui, cuide disso aqui, cuide da sua mulher e proteja isso aqui e a sua mulher. A responsabilidade é sua, é isso que Deus está falando para Adão. E quando Deus cria Eva, o que Ele está falando a Adão sobre a Eva é: ame-a, cuide-a, sabe? E quando Deus fez Eva, Ele diz para Eva: seja aconselhadora, oriente, ame, respeite. É isso que Deus está dizendo para Eva. E aí a gente quer assumir a vida de todo mundo, quer liderar tudo, a gente quer ser responsável por tudo. Para quê? A gente precisa saber a função que Deus nos deu. Ai, eu vejo tantas mulheres casando errado, com um homem frouxo, com um homem banana, que não assume nada, que não assume a própria mulher, que não responde por ela, sabe? A gente fica nessa onda nova de que, eu não preciso, eu não quero.
A gente precisa, em primeiro lugar, né, colocar o nosso futuro casamento, se a gente, né, é solteira, no centro da vontade de Deus. Me dê um homem, pai, não me dê um banana. Porque é o que a gente mais vê hoje, é homem banana, né? E nesse momento aqui, Adão se afrouxou demais, se acovardou demais. E ele culpou a Eva, né? E olha o que ele faz. Não só culpou a Eva, que Deus colocou Deus no meio da coisa. Olha só. Olha, Deus, a mulher que tu me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Disse assim para Deus, ó, essa mulher aí que tu me deu, que fez eu pecar, né? Que mulher é essa que tu me deu? E Deus não cobrou de Adão, né? Isso a gente vai ver amanhã. A consequência, né, de Adão e Eva, né? A gente vai falar sobre isso amanhã. Mas o que eu quero dizer é que Adão não teve a virilidade, a responsabilidade de assumir o erro dele. Quando Deus chamou Eva, após ter falado Eva, vocês não sabiam, não sabem por acaso que Deus já sabia, né, que Eva tinha comido primeiro? Claro que sabia, sabe? Mas no versículo 12 diz: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então Deus disse e perguntou à mulher: por que você fez isso? E o que a mulher fez? Frouxa. Ó, Deus, a mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Um colocando a culpa no outro. Mas você acha que Deus também já não sabia disso? Que a serpente que tinha enganado eles? Claro sim, que sim. Mas Deus queria a confissão. Porque Ele queria estabelecer com eles uma relação. Tipo assim, ó, eu fiz a criação todinha, fiz esse jardim todinho, dei tudo, só disse uma coisa para vocês. E essa única coisa que eu disse, vocês fizeram o contrário. Cadê a gratidão? Cadê a honra, a fidelidade a mim? Cadê a valorização da nossa relação? Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa que Deus e Adão e Eva fizeram, né? E a gente não tem cautela nas nossas escolhas e acabamos prejudicando quem a gente ama. A Eva em nenhum momento pensou na vida do Adão diante da vida de Deus. A Eva falhou como companheira, ela não foi uma auxiliadora idônea. Ela foi um instrumento para fazer ele pecar. E a gente não deve ser assim, né? Principalmente se você é uma mulher casada, né? Isso é bíblico, você não pode ser um instrumento para incentivar o seu marido a falhar diante de Deus. Pelo contrário, você tem que apoiar o seu marido a ficar na presença de Deus, tá bom? Isso é ser uma auxiliadora idônea. Ai, até tento e não consigo. Então ore pelo seu marido, porque é bíblico. E para você que é solteira como eu, é importante pensar com quem você vai estabelecer a sua vida, porque você precisa ter essa liberdade que Deus colocou sobre você, que é aconselhar, orientar, amar, direcionar. Olha, amor, não é bem assim. Se você tá com um cara que nunca lhe escuta, você nunca vai conseguir exercer essa função que Deus te deu. Entendeu? Tá vendo como isso como a Bíblia tem tudo que a gente precisa e a gente não percebe, não ouve e não consegue interpretar. A gente precisa ter muita prudência, né? Eu confesso que eu mudei muito, tenho mudado muito, né? Depois da minha separação, né? Das minhas motivações para ter alguém lá atrás, eu percebo quanto Deus vem me lapidando, sabe? E me preparando. E eu quero muito com a minha história, com as minhas falhas, né? Ajudar vocês aqui que são solteiras. E vocês também que são casadas, né? Porque eu acredito que Deus transforma e regenera relacionamentos e a gente precisa sim andar ao contrário do mundo, sabe? Porque o que o mundo prega hoje em dia é completamente diferente do que Deus quer e espera para nós. E Deus nos dá e nos proporciona oportunidades boas para a gente ter vida em abundância, só que a gente vai para o caminho da morte. Né? Eles lá no jardim, eles escolheram o caminho da morte. Isso está na natureza. O mundo é do maligno, né? E a gente precisa mudar a nossa mentalidade e pedir para Deus transformar a nossa vista, né? De forma com que a gente olhe e veja aquilo que Ele quer que a gente enxerga, né? Isso é muito importante.
A gente percebe nesse texto todo que a Eva, ela não conduziu Adão para o caminho do Senhor, pelo contrário, ela conduziu ele para o caminho da perdição. E a gente percebe quanto Adão foi fraco, porque ele deveria ter protegido a Eva. Ele deveria ter visto o que ela estava fazendo e ter dito, não, não é por aí. Não, eu não vou permitir que você caia nisso daí. Eu preciso proteger você. Nem eu nem você faremos isso. Mas ele foi frouxo, foi lá e comeu. Deixou ela comer e foi lá e comeu. Nenhum assumiu a culpa. Ele culpou ela e ela culpou a serpente. Né? E Deus puniu todas as pessoas e deu disciplina aos três. A serpente, a Eva e o Adão. Né? E a gente vai ver como as escolhas que nós fazemos geram consequência para a nossa vida, né? E compromete toda a nossa vida. A gente vai ver isso amanhã, tá? Então, o que a gente pode aprender com a Eva nesse texto é que a gente deve assumir a nossa função e nosso papel de auxiliadora idônea e aproximar ele também a Deus, tá? Porque a gente pode levar pessoas que a gente ama para o caminho da morte. A Eva fez isso. E mesmo que seja terrível o nosso erro, a gente precisa confessar, porque a confissão antecede a regeneração. Se a gente esconde, se a gente não assume, a gente perde a oportunidade de sermos transformadas. Então, em vez da gente ver o nosso erro e a nossa confissão como algo que vai nos destruir, a gente deve olhar a nossa confissão como um passo importante para que a gente possa voltar a evoluir, tá? E principalmente evoluir no caminho da verdade, na palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe enormemente e que essa palavra tenha entrado no teu coração de uma forma muito especial, assim como já entrou no meu. E que a gente possa realmente crescer e ser, né, uma mulher segundo o coração de Deus, tá bom? Um beijo grande. Boa sexta.